Olá, nessa aula nós vamos falar um pouquinho da tabela de rubricas. Eu costumo dizer que essa tabela é a tabela mestre da folha de pagamento, né? Ela também é chamada de tabela de incidência de rubricas ou de eventos de folha de pagamento. A gente aqui chama de rubricas porque é a forma com que os órgãos que fiscalizam essa atividade da folha de pagamento costumam determinar. Então, esse foi o nome que foi trazido aqui, normalmente conhecido como eventos de folha, né? Junto ao departamento pessoal. Então, a tabela de rubricas, essa tabela S1010, ela tem alguns regramentos importantes. Vamos ver quais são eles. Então, ela é uma tabela mestre, ela vai trazer toda a tributação das rubricas, não é lá na folha que manda com cada trabalhador, é essa tabela que vai dizer se incide contribuição previdenciária, se incide imposto de renda, se incide FGTS, se vai incidir só empregado, se incide patronal, se é desconto, provento. Então, aqui é que você faz a classificação dessa rubrica e vai dar a inteligência para que na folha seja calculada adequadamente a tributação em relação a ela. Tá? Então, é fundamental o trabalho. Essa tabela é admitida mais de uma tabela. Então, o empregador ele pode, por exemplo, ter numa filial um sistema, na outra filial outro sistema de folha. Eu tenho uma fazenda aqui no DF, que é um contador que atende, e tem um outro estabelecimento, outra fazenda lá no Goiás. Assim, é ruim, dentro de uma mesma empresa agroindústria, você ter sistemas diferentes, né? Isso prejudica demais a gestão. Mas a gente sabe que acontece, né? Por conta, às vezes, do próprio atendimento do serviço contábil querer se dar por meios regionais ou locais. Tendo essa situação, é admitida mais de uma tabela aqui, que é a tabela de rubricas. Eu posso ser tabela 1, colocar, e tabela 2, uma outra tabela que tenha códigos com outras descrições, o mesmo código com outras descrições, com outras classificações, não tem problema, o Usuário Social entende como tabela diferente. Basta você nomear essa tabela 1, 2, ou botar o nome, Fazenda DF, Fazenda Goiás, ou o nome da fazenda, aí fica a critério. Até 30 caracteres é permitido colocar. Tá? Então, ele deve haver... Quem faz isso é o sistema de folha. É ele que vai dizer, né? Na verdade, deveria ser o empregador que determina como quer classificar as suas tabelas. Deve haver a correspondência, então, com a tabela de natureza de rubrica, uma tabela que foi criada pela Social. Então, no anexo 1 da Social, do layout, tem as tabelas, né? A tabela 3 é uma tabela de natureza de rubrica, que cada rubrica teve uma codificação para que seja correlacionada com o código da sua rubrica. Então, mas como é que eu dou o código na minha tabela de rubricas? Do jeito que você quiser. Você que vai fazer o código. Mas vai fazer a descrição também do jeito que você quiser. Mas vai correlacionar com uma natureza, 1:1, natureza da tabela 3. E aí tem um código padrão pela tabela que, na verdade, identifica de que verba nós estamos falando, né? Do que nós estamos tratando. Você pode dar o nome que você quiser, mas ao classificar a natureza, você está identificando se é uma gratificação, se é um prêmio, né? Se é desconto da INSS, tudo isso você vai, na tabela de natureza de rubricas, falar uma linguagem padronizada com o fisco, seja ele do trabalho ou da Previdência, no caso da Receita Federal, e em relação às demais empresas, todas elas passam a ter um modelo comparativo. Tá? Os tipos de rubricas são esses: um, vencimento, provento ou pensão, porque ela também vale para órgão público, né? Inclusive para a entidade que paga beneficiário. O INSS, por exemplo, vai fazer a social. 2, desconto. 3, informativa. 4, informativa dedutora. Mas quando é que eu informo informativa dedutora? Quando eu não estou pagando a verba, a folha não paga, é alguma outra área que paga, né? Mas eu preciso deduzir da base de cálculo alguma coisa, ou informar alguma coisa que vai incluir ou não na base de cálculo. Por exemplo, usa vale combustível. Mas eu pago no cartão vale combustível. Sim, mas é uma verba do trabalhador. Você paga no cartão porque você fez um contrato com uma empresa que está administrando isso, mas você tem que informar o valor
que está disponível para o trabalhador, com ou sem incidência, não importa. Ah, mas não tem tributação do INSS, não tem tributação. Mesmo assim, a folha de pagamento precisa ter todos os valores destinados ao trabalhador, seja coincidência tributária ou não, seja coincidência de FGTS ou não. A regra da folha é ter tudo. Ah, mas não é a folha que paga, não é ela que processa, não entra em dinheiro na conta dele. Então, você usa a rubrica informativa. É para isso que serve. Tá? As rubricas que estão no processamento da folha de pagamento para a geração dos valores a pagar para o trabalhador normalmente estão classificadas como provento ou desconto. O valor líquido que é pago, que está lá no evento de 1210, que é o pagamento, que representa a tributação do IR-fonte, que é o caixa, é a data que você pagou, você diz, eu paguei tanto, o valor líquido que eu paguei é esse. Por quê? Porque você não precisa repetir todas as verbas que você já colocou no evento de remuneração. Então, você tem que saber que o valor líquido é igual ao total de proventos menos o total de desconto. O E-Social não barra mais, você pode botar lá um valor líquido diferente. Mas, ao recepcionar isso, as autoridades fiscais vão entender que há uma divergência, há uma inconsistência de que você está pagando mais ou menos do que o total de proventos e descontos que você colocou no evento de remuneração para o trabalhador. Então, é importante, mesmo sem a regra de validação estar ativa, é importante que a empresa observe se ela está pagando exatamente o líquido, a diferença de proventos e descontos daquele mês, daquele contra-cheque. Bom, é o que eu falei agora há pouco, né, em relação às verbas informativas. A folha de pagamento precisa trazer as verbas informativas, normalmente usada para situações em que elas não são pagas diretamente pela folha para o trabalhador, às vezes por um terceiro, por exemplo, o INSS, quando paga auxílio acidente, mas você tributa FGTS, não tributa? Então, você coloca lá uma verba informativa, auxílio acidente, não foi você que pagou, não é a folha que está pagando, é um terceiro, e aí você coloca incidência INSS? Não. Incidência de imposto de renda? Não. Incidência de FGTS? Sim. Para isso serve uma verba informativa. Soldo do serviço militar obrigatório, um expatriado, quando é pego pela empresa, não pago pela empresa lá fora, né, mas por força da legislação trabalhista e até do INSS, você tem que apurar aqui, então você pega o valor lá, pago em dólar, por exemplo, transfere para real aqui, coloca como verba informativa e informa qual é a tributação que tem que ter naquela verba. Tá? Bom, comumente as empresas não observam o padrão estabelecido para a elaboração da folha de pagamentos, que exigem que todas as parcelas destinadas ao trabalhador nela devem ser informadas, mesmo que não tenham incidência de tributos ou encargos, e mesmo assim que seja de outro setor da empresa o responsável pelo pagamento, como a parte de contratos, por exemplo. Assim, a utilização das rubricas classificadas como informativas permite que a folha de pagamento da empresa esteja em conformidade com as normas e não seja necessário centralizar todos os pagamentos, diária, reembolso, alimentação, entre outros, na folha de pagamento. Tem empresa que fez isso, falou assim, eu vou resolver esse problema, tudo vai tramitar por aqui, eu vou controlar, inclusive, de maneira mais ampla o custo empregado, então fica um centro de custo empregado, mesmo que haja uma outra forma de pagar. Tem empresa que fez isso e arrumou a casa. Ah, mas é obrigatório fazer isso se eu não quiser. Se você não quiser, você pode usar a verba informativa. O que não pode ser feito é deixar de informar na folha todas as parcelas destinadas ao trabalhador, que sejam individualizadas. Né? Ok? Bom, cada rubrica na tabela ela vai ter a sua regra de incidência para a formação da base de cálculo na anuência social. FGTS, contribuição previdenciária. Ah, mas a minha é uma agroindústria substituída. Tudo bem, mas a contribuição previdenciária do empregado vai estar calculada lá. Né? Ah, mas a minha agroindústria é de avicultura, eu pago pela folha. Então, todas as verbas vão ser calculadas com base aqui na estrutura de incidência da tabela de rubricas. Então, a partir da classificação dessa tabela, né, a empresa vai calcular, o social vai calcular as bases de cálculo das contribuições, o valor a base de cálculo do IR, o valor líquido devido ao trabalhador, o desconto efetuado de contribuição do IR em fonte, as deduções salário-maternidade, pagamento de salário-família, dedução do IR, para fins de malha fiscal. Ainda não, porque a DIRF está funcionando, né? Ainda. Mas quando substituir a DIRF, é o E-Social que vai colocar um trabalhador em malha ou não, em função da informação prestada pelo seu empregador. É bom que já nasça
corrigindo os erros, corrigindo os processos de trabalho interno das empresas na área de departamento pessoal. Esta classificação em conjunto com a natureza também define se a rubrica pode compor o evento de remuneração devida, 1.200, 1.202 é de órgão público, ou se deve constar apenas no evento de pagamento, 1.210. Por exemplo, desconto de R-fonte. Tem uma rubrica lá, código 51, né? É a base. Ou pensão alimentícia, perdão, está ali o exemplo embaixo. Pensão alimentícia é um valor descontado que deve ser classificado como dedução de R, código 51. Ele não entra no 1.200, porque ele não é regime de competência. Ele é regime de caixa. Só entra a pensão no momento que você paga para o cara. Vamos supor que a empresa só paga o salário do mês de fevereiro em 3 de março, ou 5 de março, no mês seguinte. Então, o evento 1.210 relacionado à folha de fevereiro vai ser informado na folha de março. São separados, apesar de se referir um ao outro. O 1.200 entra em fevereiro, entregue até dia 15 de março, fecha a folha de fevereiro, calcula as contribuições previdenciárias relacionadas à competência de fevereiro, mas o pagamento líquido que aconteceu em março, o 1.210 dele vai vir na folha de março. Ele vai falar assim, ó, estou pagando aquele evento de fevereiro agora, em março. E aí a rubrica desconto de R-fonte, 31, classificação 31, só entra no 1.210 e a rubrica de pensão alimentícia só entra no 51. Então, assim, gente, é muito importante informar adequadamente os códigos de rubrica para que o E-Social não feche e impeça que você encaminhe as informações de acordo com cada evento que você está informando, tá bom? Tá aí, ó, desconto TR fonte, 31 mensal, 32 13º, 33 IR de férias, 34 PLR, 35 rendimentos recebidos acumuladamente. Então, toda vez que eu tenho ali tributação exclusiva na fonte, 13º, férias, PLR, eu tenho uma classificação específica que vocês vão trazer. Então, perceba, salário maternidade deve ser classificado como código 21. Porque se não for 21 em relação ao salário mensal e 22 o 13º, vocês não conseguem deduzir na DCTF Web o valor que vocês pagaram de salário maternidade, que pode deduzir das suas contribuições, né? Ah, mas por que não está deduzindo? Porque você não classificou corretamente a rubrica como de natureza de salário maternidade. E aí o sistema não entende. Mas eu não posso entrar aqui mais, eu não jogo mais na guia? Não, não joga. É tudo na DCTF Web. Então, aquilo que você informou adequadamente para a social, a DCTF Web calcula. O que está informado errado, a DCTF Web não vai trazer. E como é que eu retifico? Você vai ter que ir lá no E-Social, abrir a sua tabela 1010, classificar corretamente, depois retificar todos os contra-cheques que você enviou. A partir dali, né, os eventos de remuneração, para que seja repercutido isso. Ah, mas é muito trabalhoso. Mas é por isso que é importante você fazer a adequada classificação da tabela 1010 antes de começar a fazer a folha. Tem que olhar uma vez, duas, três, quatro, revisou na quinta vez, está seguro de que está tudo classificado bonitinho, porque ela é a regra mestra de cálculo do E-Social. Ela que diz para o social como é que calcula as contribuições, tá? Com base na folha. Ok? Bom, aqui continua exemplificando o desconto da contribuição previdenciária do empregado, código 31 mensal ou 32 13º salário. A classificação do IR deve ser feita como dedução da base de cálculo, 41 PSO, previdência e remuneração. Isso é quando você vai pegar a rubrica desconto e INSS. Como é que você calcula? Se é do salário mensal, é 31 para fins previdenciários. Ela sabe que deduz da base de cálculo, né? Que ali é a rubrica que não é pagamento, ela já é o valor calculado da contribuição a ser descontada do segurado. E 41, porque ela entra como dedução da base de cálculo do imposto de renda. Então, você vai classificar para cada tipo de incidência. Então, você faz uma classificação para a Previdência, depois outra para o imposto de renda, depois outra para o FGTS e até a contribuição sindical, nos casos ainda que ela é opcional, né, que é a tributação. O pagamento de férias é classificado de forma diferente da rubrica de férias gozadas. O pagamento adiantado de férias tem incidência de R-fonte, ele vai no evento de pagamento, 1.210. Mas não tem incidência de Previdência FGTS, que somente vão incidir na rubrica que representa o gozo de férias no evento de remuneração, que aí não tem incidência de IR.
Eu vou mostrar aqui um pouquinho o funcionamento do sistema, mas tem que haver uma capacitação adequada da equipe do departamento pessoal que opera o sistema de folha de pagamento para entender quando é que paga férias antecipadas, o que é isso. Não tem incidência de INSS nesse momento, não tem incidência de FGTS nesse momento, mas tem incidência do IR-fonte nesse momento. Então, você manda para o evento 1210. Então, eu estou pagando no dia 28 de janeiro as férias de fevereiro. Na folha de janeiro, vai o evento 1210 com pagamento das férias de fevereiro com a incidência do IR. Mas, no evento de remuneração referente a fevereiro, entregue em 15 de março, é que você vai ter lá uma rubrica, férias gozadas ou férias. E aí você vai ter incidência do INSS, incidência ou não, né? Porque está discutindo aí o terço constitucional de férias. Recentemente o STF decidiu aí pela não incidência, né? Com repercussão geral. Então, aí você coloca lá a classificação. Mas o importante é que o momento em que a competência dessa verba acontece é quando há o gozo das férias e não no pagamento, tá certo? A rubrica de pagamento antecipado de férias é classificada com o código 13, férias, classificação do IR. Né? Com isso, essa rubrica representa o regime de caixa e somente pode constar no evento de pagamento 1210, acompanhado de suas deduções específicas. Tá bom? Então, vamos ver um pouquinho aqui no sistema. Tabela, cadastrar uma nova rubrica, vou cadastrar. Aí o código da tabela, 001, eu posso ter uma tabela só, posso ter mais de uma, né? Então, eu vou identificar qual é a tabela que eu estou cadastrando na rubrica. Isso aqui eu estou usando o portal web, vocês vão usar o seu sistema de folha. São vários sistemas, cada uma empresa atende uma. Você faz isso dentro do seu sistema de folha e ele gera o XML para o e-social. Eu estou usando aqui para fins didáticos, para a gente olhar como é que o e-social, por exemplo, apresenta o que seria uma tabela de rubrica. Início de validade, essa informação ignora, né, a data aí, porque é só para fins didáticos. É uma nova rubrica, uma tabela que eu chamei de única, né, o nome da minha tabela, salário base. Aí eu vou lá na tabela 3 do e-social, informa a natureza, é um código de 4 dígitos, salário, vencimento, soldo, subsídio, está lá a natureza de rubrica, classifiquei, toda a rubrica precisa ter a classificação da sua natureza. Você vê aí, ó, já luvas e premiações, intervalos interjornada não concedido, direito de arena, horas extraordinárias, né? Indenização de banco de horas, horas extraordinárias normal, DSR. Então tem tudo aí bonitinho. E aí eu vou escolher o tipo de rubrica, se ele é vencimento, provento ou pensão, desconto, informativo ou informativa dedutora. E aí vem, para cada tributação de contribuição previdenciária, IR, FGTS, eu vou dizer aqui, mas eu não digo sim ou não. Eu digo agora o que ela efetivamente se refere. 11, base de cálculo das contribuições sociais, salário de contribuição mensal. Podia ser 13º, podia ser exclusiva do empregador, podia ser exclusiva do segurado, que é o empregado. Se é salário maternidade, se é auxílio-doença, se é SESC-SENAT, tá? Então, você tem uma classificação, desconto do segurado, a contribuição descontada do segurado, mensal. Então, vocês precisam olhar isso aqui com muito cuidado e trazer adequadamente a incidência tributária de cada uma, o código de incidência tributária de cada uma das rubricas. Depois vem IR-fonte, rendimentos tributáveis, rendimento não tributável, deduções. Tá? Então, a classificação tem que ser feita adequadamente. E o FGTS? O FGTS tem um pouquinho menos, mas também é a mesma coisa. Não é base para o FGTS, é 13º, é rescisório, e a incidência está suspensa em decorrência de decisão judicial. Tá bom? Então, para cada rubrica, essa é a formação da tabela e esse conjunto de informações vamos fazer com que o social faça o cálculo das contribuições, some os créditos tributários, previdenciários e leve para a DCTF Web o valor não passível de edição. Não é possível editar na DCTF Web. Beleza? Então é isso, gente. Final está assinado e aí, operação realizada com sucesso. Atenção para a mudança
No modelo atual, hoje, a folha de pagamento ela não é comunicada para os órgãos de fiscalização. Então, você vai para a GFIP, para a DIF, para a RAIS, é tudo consolidado, né? Você tem nem a massa salarial, você tem a base de cálculo, você não informa de maneira discriminada isso. Em rede social, isso acaba, né? A empresa ela passa a apresentar cada rubrica, cada verba detalhada, devida e paga, integrante e não integrante da base de cálculo, vem tudo com a regra de incidência que foi adotada pela empresa. Então, o grau de transparência que nós vamos viver na era social, que várias empresas já estão vivendo, e que o resto das empresas agora, que é um número uma quantidade maior, né, das pequenas e microempresas que vão ingressar, precisa ter atenção para evitar passivos fiscais por mera desorganização. Então, é importante que as empresas percam um tempinho, olhem com cuidado, não é nem percam um tempinho, trabalhem dentro da sua normalidade do departamento pessoal, mas com acurácia, com atenção, para que não perca a chance de se preparar adequadamente. Tudo na vida é preparo, não é mesmo? Se preparar adequadamente para essa nova realidade e não ter surpresas com passivos fiscais desnecessários, que nem o fisco quer isso, nem um contribuinte quer isso. Beleza? É isso aí, gente. Nós vamos falar na próxima aula online da tabela de lotações, outra tabela também essencial para a formação dos cálculos, principalmente no meio rural. Até já.